todos. A paz de Jesus, que já nos envolve a todos desde a nossa chegada, possa nos manter tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Depois de um preparo desse, que a gente parece que perde até alguns quilos, né, de tão leve que a gente fica. Espero que seja uma noite especial para todos nós. Hoje o tema para esta noite é o perdão. O perdão, como narrado em algumas passagens do Mestre. E, em especial, eu vou convidar a todos que aproveitem deste relaxamento que foi tão bem colocado e vamos tentar viajar de volta a 2000 anos, porque todos nós também passamos por lá. Na narrativa do espírito Humberto de Campos, só para a gente relembrar, Humberto de Campos, na sua última encarnação com este nome, foi um escritor renomado, jornalista, crítico literário. Na primeira metade do século passado, desencarnou em 1934. E quando retornou à pátria espiritual, foi convidado a participar da divulgação da doutrina espírita. Através das mãos de Chico Xavier, por exemplo, ele nos presenteou com algumas obras lindíssimas. Algumas dessas obras, ele utilizou todo esse seu talento literário. A característica dele era justamente a de narrar com riquezas de detalhes e simplicidade os fatos. Teve ele acesso ao banco de memórias no mundo espiritual sobre o dia a dia de Jesus. E assim, em algumas das suas obras, ele vem a nos apresentar detalhes que até então desconhecíamos. Na obra Boa Nova, através das mãos maravilhosas de Chico, Boa Nova que vem a ser o significado da palavra Evangelho. Evangelho quer dizer Boa Nova. Narra Humberto de Campos que Jesus estava naquela fase inicial de sua peregrinação, acompanhado de seus discípulos, nas cidades e cidadelas ao redor do lago de Genezaré, para justamente apresentar a Boa Nova. Partem de Cafarnaum e vão em direção a Nazaré. 46 quilômetros de distância. Hoje, para a gente, não é nada, mas naquela época, a pé, e naquele território desértico, não devia ser fácil. Chegado a Nazaré, o êxito foi logo imediato. As pessoas iam prazerosamente buscar nas palavras do Mestre a Boa Nova, os ensinamentos. Doentes buscavam para a cura ou para amenizar os seus sofrimentos. Trabalhadores humildes, sacrificados, ouvindo as palavras do Mestre, recebiam a esperança da certeza de um futuro melhor. No entanto, judeus rigoristas não viam com bons olhos, pois aquelas palavras doces de paz, de amor, muitas delas iam de encontro a alguns trechos dos textos da lei mosaica. Jesus continuava no seu trabalho. No entanto, alguns outros judeus rigoristas e mais egoístas resolveram começar a caluniar Jesus.
levantando informações de que ele era um revolucionário e que na sua mensagem ele tentava levantar o povo contra Herodes. Jesus mantém-se sereno, concentrado no trabalho do bem. Mas alguns de seus discípulos não o fizeram e começaram a discutir com esses judeus. Começaram a debater, querendo mostrar na discussão, no debate, que as palavras do mestre tinham tanto mais conteúdo do que os antigos textos. Diante desta situação, Jesus, cautelosamente, preferiu recuar, convidando-os a retornar a Nazaré. No caminho de volta, alguns deles continuavam exaltados, pois não conseguiam entender por que o mestre se calou, por que não reagiu diante da calúnia infame. Até que em determinado ponto, verbalizaram, botaram para fora: Senhor, o Senhor, hora nenhuma, reagiu às acusações injustas, mentirosas, mas nós o fizemos, e com muita energia. Por que não reagiste, Senhor? Jesus quebra o seu silêncio, respondendo: não queremos colher uvas dos espinheiros. De nada adiantaria o confronto, o debate, pois eles ainda não estão prontos para entender a boa nova. Assim, continuemos no trabalho do bem. Tudo será a seu tempo. Neste momento, Filipe dirige-se ao mestre dizendo: Senhor, são incontestáveis os vossos ensinamentos. Mas, no entanto, nesta viagem de volta, alguns dos nossos companheiros tomaram atitudes insuportáveis contra mim. Alguns me chamando de desordeiro, de brigão, outros acusando-me de não ter capacidade para entender os vossos ensinamentos. Se na nossa comunidade isto acontece, o que será no futuro do Evangelho? Jesus responde: Filho, por um acaso conseguistes já edificar o reino do Pai por completo em vosso espírito? Não, Senhor. Sim, Filipe, por muitas vezes nossos companheiros tomam atitudes insuportáveis contra nós, mas não fechemos os olhos que por outras vezes são as nossas atitudes que são insuportáveis em relação a eles. Esta pergunta que me fizeste, todo discípulo deverá fazer a si mesmo quanto ao futuro do Evangelho. Quanto à nossa comunidade, é passível de erros, pois é composta por homens imperfeitos. Pois se fossem perfeitos, como poderíamos permitir a adesão daqueles que nos buscam, tentando obter o caminho da perfeição? O mais importante é dar continuidade no trabalho do bem, exercitando o perdão de forma espontânea e verdadeira. Neste momento, Pedro toma a palavra e pergunta: mas, Senhor, para que eu perdoe um adversário, não é preciso que ele se arrependa primeiro? E Jesus responde: Pedro, para que concedamos o nosso perdão, é
totalmente dispensável termos ciência se o agressor está ou não arrependido, pois o perdão parte de nós de forma verdadeira e espontânea. Mas, Senhor, por quantas vezes, a famosa pergunta de Pedro, por quantas vezes terei eu que perdoar um agressor? Até 7 vezes? Não, Pedro, em verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus, como ninguém, usava da linguagem figurada para marcar as ideias. De certo que ele não estava dando ali um limite de 490 vezes, um número próximo de meio milheiro, mas sim de quantidades ilimitadas de vezes, quantas vezes forem necessárias. A comunidade imperfeita somos nós. A necessidade do exercício do perdão, do exercício do bem espontâneo, verdadeiro, somos nós. De forma ilimitada, somos nós que em algum momento colocamos cotas. Já perdoei aquela pessoa tantas vezes, agora eu não quero mais saber. Perdão, em vários momentos da nossa existência, não digo nem lá para trás, nesta atual encarnação, em vários momentos, convivemos com o perdão. Como é que a gente lembra do perdão? Quando perdoei? Como perdoei? Por quantas vezes perdoei? Não é assim que a gente lembra? Quando o nosso orgulho, via de regra, não nos permite lembrar quantas vezes precisei ser perdoado. Por quantas vezes gostei de ser perdoado. Nós não podemos esquecer que por muitas das vezes em que alguém nos agride, alguém nos ofende, por muitas das vezes nós somos corresponsáveis por aquela agressão. Porque do nosso comportamento, por vezes, quebramos a paciência, a tolerância do nosso irmão, que se descontrola emocionalmente e acaba por nos ofender. Quando nós temos os motivos iniciais, somos, no mínimo, corresponsáveis. Chico Xavier sempre disse: precisamos estar atentos em respeitar os limites do próximo. Não existe ninguém perfeito entre nós. Todos temos as nossas virtudes, todos temos as nossas deficiências. E dentro das nossas deficiências, temos os nossos limites. E todas as vezes que nós ultrapassamos o limite de alguém, nós provocamos reações com sentimentos não positivos. Quando, desculpa gente, mas é final de grito. Quando nós somos ofendidos por alguém, nós nos colocamos diante de duas situações possíveis. A primeira situação é que aquela pessoa, no momento de ira, de descontrole, está nos ofendendo com algo que não é real. Ele reúne todo tipo de ofensa para tentar nos agredir, tentar nos descontrolar, nos ferir. Se nós analisamos as suas ofensas e não vemos nenhum tipo de verdade naquele conteúdo, é uma insanidade receber o golpe, assimilar o golpe. O irmão está no momento doente. Se ele está falando em verdades ao meu respeito, é no mínimo falta de bom senso deixar que aquilo
baixe a minha faixa vibratória e desperte em mim sentimentos nocivos que eu ainda possuo. E se eu entro na reação, naquele momento, ele está vitorioso nas suas intenções. Conseguiu me descontrolar, conseguiu fazer com que eu desça a minha vibração e ele na mesma faixa negativa de vibração que ele está no momento de descontrole. Assim, é uma questão de nós mantermos a nossa vigilância. A outra situação é quando ele bota pimenta no dedo e vai lá na nossa ferida. Ele vem nos ofender com algo que é verdadeiro dentro de nós. Vai tocar nas nossas deficiências. Muitas delas que nós até achávamos que ninguém percebia. Mas nós, no fundo, sabíamos. Neste momento, ao invés da reação, ele merece a nossa gratidão. Porque está nos sendo útil e mostrar que as minhas falhas ainda são tão gritantes que são percebidas. Mostrar a importância de que eu tenha que trabalhar mais ainda a minha reforma íntima para transformar aquelas falhas em virtudes. O ofensor, no objetivo de nos atingir a flecha, nos agride com uma sinceridade que muitos daqueles que nos amam acabam não usando com medo de nos magoar, de nos livrar. A informação é extremamente útil. Então, ao invés de entrarmos na contenta, damos graças a Deus pela informação útil à nossa reforma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 13, salvo engano, encontramos uma frase que diz: se estais a julgar a atitude de alguém, antes verifica se tu mesmo não tem aquela falha. Se vamos julgar a falha de alguém, verificar se nós mesmos ainda não possuímos. Porque a gente tem uma facilidade louca de apontar o dedo. Vê alguém errar, olha lá, viu o que fulano fez? Viu que ciclano, que beltrano? Tem gente que ainda tem até prazer nisso. Se não tiver uma fofoquinha no final do dia, o dia foi improdutivo. Mas quando nós paramos para usar esse critério, onde a gente está lá apontando o dedo, seja por uma pessoa próxima ou uma pessoa distante, numa notícia de jornal, verificar primeiro se nós não cometemos a mesma coisa, ou se nós no passado não teríamos cometido a mesma coisa, ou por último inverter a posição. Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, também não cometeria esse tipo de erro? Isso nos leva a uma outra frase de Jesus: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês lembram em que situação que Jesus disse isso? Alguém lembra? Foi no caso da mulher adúltera. A mulher que foi levada diante de Jesus por uma turba de escribas e fariseus, uma vez mais para testar o mestre. E ali, Senhor, Rabi, esta mulher fora pega em adultério, e a lei é clara, manda que seja apedrejada. E tu o que dizes? Olha só que armadilha para Jesus. Se Jesus diz apedreja, ele não é tão bom assim, viu? Mandou apedrejar. E se ele fala contra a lei, está atentando contra a lei. Jesus usa de toda a sua autoridade moral, navega o seu olhar pelos escribas e fariseus e responde: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire
a primeira pedra. Um a um foram largando as suas pedras e saindo da praça. Por fim, ficando somente a mulher infeliz, de joelhos chorando. Jesus a levanta, olha nos seus olhos, carregado de puro amor, e diz: mulher, onde estão os vossos acusadores? Se não podem te julgar, eu também não o farei. Vá, e não erre mais. E ela sente um sentimento de liberdade como há muito não tinha. E vai, animada, para a renovação. Nesta mesma obra, Boa Nova, Humberto de Campos vem a nos narrar o que aconteceu nos minutos seguintes a este episódio. Narra Humberto de Campos que João, o discípulo amado, indaga o mestre: Senhor, como não pôde condenar a meretriz de atitude infame, se está tão claro da lei? E Jesus responde: João, que motivos o levam a aduzir pela condenação da mulher infeliz? Por um acaso conheces os problemas que cercam a convivência da mulher? Filhos, esposo, familiares, que possam ter contribuído para a sua queda? Por um acaso, João, vivenciastes pelo menos parte das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas aflições, das suas angústias, que as induziram ao erro? Quando ninguém está livre do erro sobre a face da terra, de que nos adiantaria aumentar o sofrimento da pobre mulher, quando temos a oportunidade do auxílio ao reerguimento? João, ninguém há sobre a face da terra que não tenha errado. Se hoje encontramos sacerdotes da lei, magistrados, filósofos que se prostituem a preços tão mais baixos do que estes, mas Jesus, o espírito mais elevado ligado ao nosso planeta, o mais elevado espírito puro, perfeito, se colocando na condição de que não poderia julgar, nem ele poderia julgar, mostrando a João a importância do não julgamento. Perdão, palavra que tem a sua raiz no latim perdonare, por, donare, donativo, doação. Perdoar não é esquecer. Sejamos sinceros, esquecer ninguém esquece. O que nós fazemos de bom sentimento é afastar a importância daquelas lembranças. Para que ficar remoendo lembranças desagradáveis? Perdoar, nos ensinamentos do Mestre, vai muito além disso. Perdoar é por doação. Darmos ao nosso ofensor algo de positivo que o auxilie na reparação. É isso que Jesus quis dizer naquela figura de linguagem de dar a outra face. Dar a outra face não é levar um bufetão do lado direito e depois virar o esquerdo e falar assim: dá mais, vai levar. Vai levar outro mais forte ainda, porque a pessoa está irada, está descontrolada. Dar a outra face é justamente que todas as vezes que nós somos ofendidos, agredidos, nós o somos de fora para dentro de nós.
E dar a outra face é tirar algo de dentro de nós que seja positivo, direcionarmos ao nosso ofensor, de forma a auxiliá-lo na identificação do erro e depois a sua própria reparação. Não que a gente vá querer que ele peça desculpas. Não. Como disse Jesus, de forma verdadeira e espontânea, auxiliar. Mas de que maneira fazemos isso? De algumas maneiras. Se a pessoa está descontrolada, quanto mais alto ela falar, mais baixo a gente reage. Não se combate fogo com fogo. Por vezes, não adianta nem tentar conversar. O descontrole é tamanho, nós oferecemos o nosso silêncio. Silêncio que no momento do sangue quente, o ofensor poderá julgar que seja até uma covardia da nossa parte. Não tem problema. Mas quando o sangue esfriar e o raciocínio começar a voltar, certamente ele começa a se perguntar o que havia naquele silêncio. O que havia de tão superior naquele silêncio? Por que não reagiu? Pela certeza de que ele estava certo e eu errado. Veja o silêncio levando o ofensor às suas reflexões. Mas se temos condições de verbalizar, de esclarecer de imediato, sem elevar o tom, nós vamos mostrar ao nosso irmão que a atitude dele está baseada em informações irreais. Você está enganado quanto a mim para reagir desta maneira. Foi isso e aquilo, se tivermos chance. Mas se não tivermos chance, nós sempre temos a maior ferramenta, a mais poderosa de todas, que Deus nos possibilita: o uso da prece. A prece que tem alcance e poder ilimitado. Diante de uma pessoa irada, descontrolada, ao invés do debate, junto do nosso silêncio, já entramos em oração, convocando o nosso anjo guardião, o anjo guardião do agressor, que possamos nos unir em sentimentos positivos e tentar amenizar essa ira. Amenizar até uma possível influência de irmãos de ordem inferior que estejam ali, tacando lenha na fogueira, sem a gente estar vendo. A prece que nós podemos usar incondicionalmente, não só naquele momento, mas nos momentos seguintes, nos dias seguintes. Todos nós temos o hábito da prece. Diariamente a gente faz prece para pai, para mãe, para esposa, para filho, para neto. Para neto, então eu bato na hora que estou fazendo prece. Mas qual é a novidade? Vamos continuar fazendo? Claro, mas vamos sempre incluir nas nossas preces as preces por aqueles que nos afligem, que nos provocam, que nos magoam, aquelas pessoas que ainda conseguem despertar em nós os nossos sentimentos mais primitivos que ainda temos. Esses são que mais nós temos que direcionar as nossas preces. Aprendi isso há alguns anos e passei a utilizar. É impressionante. Façam um teste. É impressionante como funciona. Diariamente colocar nas nossas preces aquelas pessoas mais difíceis do nosso convívio. É aquele parente difícil. É aquele vizinho que toma conta da sua vida e quer interferir nela. É aquele patrão cruel, frio. É o seu companheiro de trabalho. E tudo que ele faz está melhor que o seu. Só vê erro no seu trabalho. E passamos a direcionar diariamente as nossas preces, incluir eles nas nossas preces. De cara estamos emanando energias positivas diretas a ele.
Depois, de certo, durante o sono, onde os nossos espíritos estão libertos e têm contatos com os nossos mentores espirituais, de certo que aquela prece sincera, carregada de bons sentimentos direcionada a ele, não só chegará até ele, como o seu próprio mentor haverá de dizer: veja, você persegue essa pessoa e ela vive orando por você. E aquilo vai mudando de uma maneira inconsciente o modo com que ela se comporta ao nosso respeito. Aprendi isso, passei a exercitar. É impressionante como a pessoas que não tinham a mínima paciência, a mínima simpatia, como elas vão paulatinamente mudando em relação a nós. Mais calmas, com mais ternura, com mais interesse. E assim vamos. É o exercício do bem. Perdoar, como disse o mestre, vai nunca esquecer. Disse Jesus: se estás no templo, diante do altar, a fazer uma oferenda ao Pai, mas deixaste do lado de fora uma pendência para com o irmão, para ali a sua oferta. Vá, resolve a sua pendência, para depois voltar verdadeiramente diante do Pai. Nós não podemos ter duas caras diante de Deus. Não podemos. O nosso relacionamento com o alto é aberto. Não escondemos nada. Não temos essa capacidade de esconder. Não podemos ter uma cara fraterna, doce, amável, dentro da casa espírita, para com os nossos companheiros, dentro do templo evangélico, dentro do templo católico. Chegamos aqui na casa espírita com os nossos corações preparados, fraternalmente preparados. Tratamos os nossos companheiros de irmãos, falamos assuntos bons, temos paciência, temos tolerância, somos solícitos, somos amáveis. Isso quer dizer que a gente consegue. Mas quando a gente bota o pé para o lado de fora, a gente veste aquela cara carrancuda da malquerência. O primeiro que dá uma fechada na rua, coitada da mãe do motorista. O pior, quantos saem daqui com todo esse calor, essa fraternidade, mas mantém dentro de casa aquele irmão que eu não falo, irmão próprio de carne, que eu não falo com ele há 3 anos. Aquele vizinho que, se ele está numa calçada, eu vou para outra, porque eu não suporto nem olhar para ele. Ou os próprios pais. Não tenho mais paciência, eu falo o mínimo possível, porque eles repetem sempre a mesma coisa. Reza para chegar na idade deles, que você vai ver como é que você vai ficar. São 2 caras diante do Pai. Jesus disse: não se pode servir a Deus e a mamão. Se temos capacidade de manter a cara fraterna, aqui, um pouco mais de perseverança e de exercício, vamos mantendo também do lado de fora. Dalai Lama, grande líder espiritual, budista, no Tibete, disse que se respondermos às nossas ofensas com ofensas, é a mesma coisa que tentar lavar a alma com lama. Disse ainda que o silêncio é um dos mais poderosos argumentos contra a ofensa. Disse mais: só existem 2 dias na nossa existência em que nada poderemos fazer para o exercício do bem: o ontem e o amanhã. O ontem já passou,
O amanhã, não sabemos se chegaremos lá. E no dia a dia, quantos de nós, quando ofendidos, falam assim: ah, não, eu vou perdoar, vou acabar perdoando, mas vai demorar uns 2 meses. Você não sabe se chega até amanhã. Esse é o grande barato da vida. Não termos a certeza do daqui a pouco. Como posso planejar perdoar alguém daqui a 28 dias e 3 horas, se não sei se estou aqui daqui a 5 minutos? Mas se eu desejo perdoá-lo lá, é agora que eu faço. A prática do bem, ela é sempre no presente, sempre no ato. A continuidade da história, da vida daquela mulher liberta por Jesus, a mulher pega em adultério. Vocês conhecem? Esta continuidade nos é apresentada pelo espírito Amélia Rodrigues, que, como Humberto de Campos, teve ela também acesso aos arquivos espirituais da passagem terrena de Jesus, que narra também com tanta beleza. Na obra Pelos Caminhos de Jesus, autoria espiritual de Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, ela relata: naquela mesma noite, aquela mulher sente um desejo incontrolável de estar novamente com Jesus. Precisava estar com Ele. Procura saber onde Ele estaria instalado naquela noite. Ficou sabendo que Jesus estava hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta, seus amigos, em Betânia. Betânia fica a 6 quilômetros de Jerusalém pela estrada real. Mas pelo antigo caminho das cabras, uma trilha, a distância era bem menor. E ela tomou o rumo. Jesus estava na casa de Lázaro, quando, com toda a sua sensibilidade, percebeu, sentiu que aquela mulher viria. Ele sai da casa, senta-se a uma pérgola do lado de fora e fica ali em silêncio, aguardando a chegada da mulher. Eis que ela chega e diz: Senhor, perdoe-me quebrar o seu silêncio, mas precisava estar aqui contigo hoje ainda por 2 motivos. O primeiro, para lhe agradecer por me ter salvo. O segundo, para me justificar. Sei que errei, mas não errei sozinho. Fui induzida ao erro. Fui induzida ao erro pelo meu próprio esposo. Pois ele, um esposo caloroso, que me acostumou a palavras lindas que falavam tão alto ao meu coração, as suas carícias, a paixão, me considerava a mais feliz das esposas. Eis que de repente se entrega à bebida e não mais passava as noites em casa, sempre em bebedeiras e na companhia de tantas outras mulheres. Só regressava aos primeiros raios do sol. E assim eu fui ficando desprezada, totalmente desprezada daquilo que eu mais admirava. Para piorar, foi ele que pôs dentro de nossa casa o lobo que viria me devorar. Pois levou ao convívio do nosso lar um outro homem. E aquele homem, quando da ausência do meu esposo, falava-me as palavras que eu só estava habituada a ouvir do meu esposo, e que nunca mais ouvi. E com o passar do tempo, acabei por não resistir à tentação.
Não a tentação do conquistador, mas a tentação de devolver o desprezo ao esposo que tanto me desprezou. E assim cometi o erro. Sei que errei e quero me redimir, Senhor, mas precisava lhe dizer que não errei só. Jesus serenamente diz: mulher, o arrependimento, a paciência e a fé em Deus são as 3 primeiras providências: a reparação e o reerguimento. No entanto, o erro cometido pelo esposo negligente não justifica que cometas erros semelhantes. Ele está doente nos vícios, numa sociedade totalmente carente de amor. Por isso, não terá a condição de lhe estender as mãos em auxílio neste momento em que você tanto precisa. Pois a memória do povo é extremamente fraca e curta quanto às nossas virtudes, e extremamente forte e duradoura quanto aos nossos erros. Somente através do trabalho do bem, pois o trabalho do bem é aquele que vai proporcionar a defesa a qualquer equivocado. No entanto, mulher, é através do trabalho do bem que deverás reconstruir uma vida nova, na certeza de que todo aquele que tropeça e cai, e que com fé em Deus tenta se reerguer, sempre será abençoado pelo Pai. E a mulher diz: Senhor, permita-me segui-lo para o meu reerguimento. Mulher, vá construir uma vida nova no exercício do bem. Vá com as minhas bênçãos e a certeza de que sempre estarei convosco. Pois todo aquele que me busca de coração, eu sempre amo. E a mulher sai dali renovada, otimista, decidida à construção de uma nova vida, distante dali. Faça as explicações do mestre quanto à memória do povo. 10 anos se passaram. Estamos na cidade de Tiro, na nossa viagem de 2000 anos. Tiro, que fica a 540 quilômetros de Jerusalém. Se hoje de carro é longe, imagina naquela época. E ali na cidade de Tiro, existia uma casa de aspecto pobre, mas extremamente rica em amor, em luz. Ali, uma mulher que trazia no rosto o resultado de tanta luta, o rosto desgastado, carcomido, que traía a beleza de outrora. Aquela mulher que se dedicava ao atendimento a todos que ali eram levados, crianças indefesas, velhos solitários, doentes de toda a ordem, eram para lá encaminhados para que ela pudesse, com os seus ungüentos, fazer os seus tratamentos, curando o corpo. E em todas as oportunidades, ela ministrava os ensinamentos de Jesus, tratando também do Espírito. As pessoas que ali eram tratadas, todas recebiam os melhores ensinamentos que ela transmitia de Jesus. Naquela tarde, mãos generosas levam um homem
delirando, febre alta, corpo em chagas, muito doente, para que ela pudesse socorrer. E imediatamente ela socorre aquele homem e começa ali o tratamento com os remédios, com os ungüentos. Passado algum tempo, a febre baixa, sai o delírio e ele desperta muito enfraquecido, ainda muito doente. Desperta e vê a mulher justamente falando aos demais sobre os ensinamentos de Jesus. Ele ouve, até que em determinado momento ele pergunta: Senhora, este Jesus de que falas é o Nazareno crucificado? A senhora o conheceu? E os seus ensinamentos são verdadeiramente bons? Sim, meu irmão, é o Nazareno crucificado, e eu o conheci quando ele a mim salvou. E os seus ensinamentos são de puro amor. São os melhores ensinamentos, o roteiro do nosso bem viver. Ó Senhora, também eu o conheci, mas não soube aproveitar a oportunidade, porque eu estava cego nos meus vícios. Eu o conheci quando ele salvou a minha mulher. Salvou a minha mulher de algo que eu tinha sido responsável. Após algum tempo, me veio a consciência que eu havia provocado o erro de minha esposa. E a partir dali, passei a procurá-la incansavelmente. Oh, como gostaria eu de ter a oportunidade novamente de encontrar esse Jesus. Por que não pude seguir este Jesus com seus ensinamentos? Pois estou morrendo, estou muito doente, não mais conseguirei. Ela toma aquele homem em seus braços, pois já havia reconhecido nele o seu esposo. Mas diante a sua fraqueza, num momento tão difícil, preferiu não se revelar. E disse, repetiu aquelas mesmas palavras que ela ouvira naquela noite 10 anos antes. Meu irmão, Jesus nos diz que o arrependimento, a paciência e a fé em Deus são as primeiras providências necessárias à reparação e o reerguimento. Diz também que todo aquele que tropeça, mas quer se reerguer, amparado pela fé no Pai, o Pai jamais deixa de abençoá-lo no seu reerguimento. Enquanto ao seu reencontro com Jesus, Ele nos garante que todo aquele que o busca de coração, Ele sempre estará ao seu lado. Durma, meu irmão. Durma em meus braços enquanto eu velo. Durma na alegria e na certeza de que nós dois já encontramos o Jesus. E ela fica ali o velando até que ele desencarna em seus braços. O perdão em todas as suas vertentes, em todas as suas condições. Se a caridade é o amor em ação, o perdão é a própria caridade em ação. É isso que Jesus nos ensina. Mas qual é o único obstáculo que nós temos para exercitarmos, vivenciarmos a caridade em ação, o perdão? Só o orgulho que ainda alimentamos dentro de nós. O orgulho que nos impede de tomar as nossas melhores atitudes para com nós mesmos e para com os demais. Pois se ser perdoado é muito bom, perdoar é tão melhor. Sabermos
no fundo do nosso coração, que algo de bom fizemos para auxiliar aquele irmão, seja ele próximo ou distante, na reparação dos seus erros. Porque todos nós ainda precisamos de muito auxílio. Normalmente, encerramos a nossa fala com uma oração. Uma oração que em determinado momento nos foi passada pela espiritualidade, com a recomendação de que eu passasse a encerrar as nossas falas sempre com aquela oração. Mas, há poucos minutos antes de vir para cá, estava sozinho no apartamento do meu filho, meditando sobre a palestra de hoje, e fui claramente intuído para não usar a oração hoje e substituir por uma música. Mas eu, na condição de cantor, sou um economista razoável. É uma música que eu tenho certeza que todos vamos serenamente nos unir deste amor, a mensagem desta música. E quando eu adentrei aqui, eu cheguei a sorrir quanto àquela intuição, quando deparei com esta imagem. Pois a música é a oração de São Francisco, que eu convido a todos que possamos encher os nossos corações, cantar esta música, sentindo o significado de cada frase. Então vamos, Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus continue nos abençoar e que possamos levar essa energia maravilhosa aos nossos lares por todos os dias, fazendo uso dessa energia em prol da nossa evolução, vivenciando a lei. Que Deus nos abençoe.